A Quaresma é muito mais do que um período de abstinência ou simples tradição religiosa. Ela representa um momento profundo de introspecção, autotransformação e reconexão com Deus, marcado por 40 dias de preparação espiritual intensa. Inspirada nos 40 dias que Jesus passou no deserto, enfrentando tentações, jejuando e orando, a Quaresma convida cada cristão a percorrer seu próprio caminho de fé, discernimento e renovação interior. Neste vídeo, vamos explorar o verdadeiro significado da Quaresma, suas origens, os pilares espirituais que sustentam esta prática e como ela pode impactar profundamente a vida de qualquer cristão, transformando não apenas hábitos, mas também atitudes, pensamentos e a maneira de se relacionar com Deus e com o próximo. Este conteúdo foi desenvolvido para que você compreenda a Quaresma como um período de crescimento, disciplina e descoberta espiritual, capaz de renovar a alma e fortalecer a fé em tempos de incerteza, dúvida ou desânimo. Você descobrirá como a Quaresma é uma oportunidade de viver de forma mais consciente, amorosa e espiritual, aplicando jejuns, orações e atos de caridade de forma que realmente transformem a vida, tornando-a mais alinhada com os ensinamentos de Cristo. Prepare-se para uma imersão detalhada que vai muito além da tradição. Vamos desvendar a essência da Quaresma e mostrar por que ela continua a ser tão relevante no cristianismo moderno. Capítulo 1. Origens históricas e significado bíblico da Quaresma. A Quaresma tem raízes profundas na história do cristianismo primitivo. Ela se baseia nos 40 dias que Jesus passou no deserto, descritos nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, onde ele enfrentou tentações físicas, emocionais e espirituais. Esses 40 dias não foram apenas de jejum e oração, foram um período de preparação intensa, discernimento e fortalecimento espiritual, que simboliza a travessia do humano em direção ao divino, mostrando que o verdadeiro crescimento espiritual exige disciplina, paciência e entrega total a Deus. Historicamente, a Quaresma surgiu como tempo de preparação para os catecúmenos, aqueles que se preparavam para receber o batismo na Páscoa. Com o tempo, ela se estendeu para todos os cristãos, tornando-se um período de penitência coletiva, introspecção e purificação da alma, capaz de conectar a experiência individual com a tradição e o ensinamento da Igreja. O número 40 é simbólico, remete ao tempo de provações, transformação e renovação, presentes em diversas passagens bíblicas, como o dilúvio de Noé, a permanência dos israelitas no deserto e o ministério de Jesus. A Quaresma nos ensina que, para alcançar a verdadeira renovação espiritual, é necessário enfrentar desafios, refletir sobre a vida e buscar uma aproximação mais profunda com Deus. Capítulo 2. O significado espiritual da Quaresma para o cristão. A Quaresma é um período que vai muito além das práticas externas. Seu significado mais profundo está em despertar a consciência espiritual e transformar o coração humano. Durante esses 40 dias, cada cristão é convidado a refletir sobre suas escolhas, corrigir caminhos equivocados e renovar a fé. Lembrando que a vida espiritual é uma jornada contínua de crescimento e aperfeiçoamento. O jejum, por exemplo, não é apenas a abstinência de alimentos específicos, mas um exercício de disciplina interior, uma maneira de dominar impulsos e desejos mundanos, redirecionando a atenção para Deus. A oração profunda permite um diálogo sincero com o divino, uma abertura do coração que promove cura emocional, discernimento e fortalecimento espiritual. Já a caridade demonstra que a fé autêntica se manifesta em ações concretas de amor, cuidado e solidariedade, transformando vidas e comunidades. A Quaresma ensina que o verdadeiro crescimento espiritual não é apenas emocional ou intelectual, mas envolve a transformação integral do ser humano, alinhando pensamentos, sentimentos e atitudes com os princípios do Evangelho.
É um período que prepara o cristão para viver a Páscoa de forma mais intensa, consciente e cheia de gratidão. Capítulo 3. Os 3 pilares fundamentais da Quaresma. A Quaresma se apoia em 3 pilares essenciais: jejum, oração e caridade. Cada um deles profundamente interligado e capaz de gerar uma transformação espiritual significativa. Jejum. O jejum quaresmal vai além da restrição alimentar. Ele simboliza o controle da carne, a purificação do espírito e a libertação das dependências materiais, permitindo que a alma se concentre em Deus. É um exercício de autodomínio que nos aproxima da experiência de Cristo no deserto. Oração. A oração durante a Quaresma é um chamado à intimidade com Deus, reflexão sobre a própria vida e abertura para receber a graça divina. Não se trata apenas de palavras repetidas, mas de um diálogo profundo, de reconhecimento de falhas e busca de orientação espiritual. Já a caridade demonstra que a fé autêntica se manifesta em ações concretas de amor, cuidado e solidariedade, transformando vidas e comunidades. A Quaresma ensina que o verdadeiro crescimento espiritual não é apenas emocional ou intelectual, mas envolve a transformação integral do ser humano, alinhando pensamentos, sentimentos e atitudes com os princípios do Evangelho. É um período que prepara o cristão para viver a Páscoa de forma mais intensa, consciente e cheia de gratidão. Capítulo 4. A Quaresma no calendário litúrgico. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, marcando o início de 40 dias de preparação para a Páscoa e se encerra no Sábado Santo, véspera da celebração da ressurreição de Jesus. Excluindo os domingos, que celebram a ressurreição semanal de Jesus, este período é intensamente marcado por missas, leituras bíblicas, celebrações e momentos de introspecção. A cor litúrgica predominante, o vorto, simboliza arrependimento, penitência e preparação espiritual, lembrando os fiéis que a Quaresma não é apenas um período de sacrifícios, mas uma oportunidade de renovar a alma e alinhar a vida aos ensinamentos de Cristo. Este capítulo evidencia que a Quaresma é tanto uma experiência pessoal quanto comunitária. A participação nas práticas litúrgicas permite que o cristão se conecte com uma tradição secular, compreenda sua fé de maneira mais profunda e vivencie a espiritualidade de forma compartilhada, fortalecendo a comunidade cristã. Capítulo 5. A Quaresma como caminho de transformação interior. Mais do que observâncias externas, a Quaresma é uma viagem espiritual profunda, onde cada cristão é chamado a examinar sua vida, reconhecer falhas e cultivar virtudes. Praticar a Quaresma significa identificar comportamentos prejudiciais, cultivar paciência, empatia e perdão, e se dedicar a ações que reflitam a presença de Deus no cotidiano. Cada jejuante, cada oração feita com sinceridade e cada gesto de caridade tornam-se oportunidades de crescimento espiritual, aproximando o fiel do propósito divino e preparando-o para a celebração da Páscoa com um coração renovado. A Quaresma revela que a verdadeira fé é prática e transformadora. Ela ensina que o sacrifício, a disciplina e a devoção sincera não são meras obrigações, mas caminhos para experimentar o amor de Deus de forma intensa, pessoal e profunda, tornando o cristão mais consciente, amoroso e espiritualmente conectado. Capítulo 6. A Quaresma e o impacto na vida espiritual do cristão. A Quaresma não é apenas um período litúrgico, é um convite para uma experiência espiritual intensa e transformadora. Durante esses 40 dias, o cristão é chamado a refletir sobre sua relação com Deus, examinando atitudes, pensamentos e comportamentos que podem afastá-lo da fé verdadeira. O impacto espiritual da Quaresma se manifesta de várias formas. O jejum fortalece a disciplina interior, mostrando que a vida cristã exige autocontrole, paciência e foco naquilo que realmente importa.
A oração profunda abre o coração, permitindo que o indivíduo dialogue com Deus, peça perdão e busque orientação para decisões importantes. A caridade ensina que a fé se concretiza em atos de amor, cuidado e solidariedade, transformando não apenas a vida de quem recebe, mas também a de quem doa. Para muitos cristãos, a Quaresma é o período em que se aprofundam os hábitos espirituais. A prática constante de jejum, oração e caridade ajuda a desenvolver virtudes como humildade, paciência, compaixão e empatia, tornando o indivíduo mais consciente de sua responsabilidade perante Deus e o próximo. Ao final desse período, o cristão se sente renovado, preparado para celebrar a Páscoa com gratidão, fé e esperança. Capítulo 7. A Quaresma e a disciplina interior. Um dos aspectos mais profundos da Quaresma é a disciplina interior que ela promove. Não se trata apenas de seguir rituais ou tradições externas. O verdadeiro sentido do período está em transformar o coração e a mente, tornando o cristão capaz de resistir a tentações e cultivar virtudes que fortalecem a fé. A disciplina interior exige esforço contínuo e reflexão diária. Cada ato de jejum ou abstinência, cada momento de oração sincera e cada gesto de caridade são oportunidades para refletir sobre a própria vida, reconhecer erros e cultivar uma relação mais próxima com Deus. Essa prática não apenas aproxima o indivíduo de Cristo, mas também ensina lições de humildade, paciência e perseverança, virtudes essenciais para uma vida cristã autêntica. A Quaresma também mostra que a disciplina espiritual não é um fardo, mas uma ferramenta poderosa para o crescimento interior. Ela ajuda o cristão a identificar fraquezas, superar vícios e desenvolver uma vida mais equilibrada e alinhada com os ensinamentos de Jesus, tornando-se um exemplo vivo de fé, perseverança e transformação. Ao longo da história, santos e líderes cristãos demonstraram o poder transformador da Quaresma em suas vidas. Eles seguiram os pilares do jejum, oração e caridade de forma exemplar, mostrando que a prática intensa da fé durante este período pode inspirar gerações inteiras. São Francisco de Assis, por exemplo, via a Quaresma como uma oportunidade de aproximar-se de Deus através da humildade, simplicidade e amor ao próximo. Santa Teresa de Ávila enfatizava o jejum e a oração como caminhos para purificar a alma e fortalecer a comunhão com o divino. Esses exemplos mostram que a Quaresma não é apenas uma tradição histórica, mas uma prática viva que molda o caráter e fortalece a espiritualidade de todos que a seguem com sinceridade. Além disso, líderes contemporâneos da Igreja usam a Quaresma para inspirar comunidades, organizar ações sociais e promover reflexão sobre os valores cristãos. O período se torna, assim, uma ferramenta poderosa para unir fé e prática, mostrando que a Quaresma é relevante tanto no passado quanto no presente, capaz de transformar vidas em todos os contextos. Em um mundo moderno marcado pelo ritmo acelerado, distrações constantes e consumo desenfreado, a Quaresma surge como um momento de desaceleração, reflexão e reconexão com o que é essencial. O jejum moderno pode incluir não apenas restrições alimentares, mas também abstinência de hábitos prejudiciais, como o excesso de redes sociais, consumo exagerado ou atitudes negativas. A oração se adapta às novas formas de meditação e conexão espiritual, enquanto a caridade pode ser praticada tanto presencialmente quanto através de iniciativas digitais de solidariedade. A Quaresma, portanto, é uma oportunidade de reinventar a espiritualidade no contexto contemporâneo, mostrando que os ensinamentos antigos permanecem relevantes, capazes de fortalecer o caráter, trazer paz interior e conectar o indivíduo com uma fé viva e transformadora. Ela lembra que a verdadeira espiritualidade não depende de rituais externos, mas de intenção, disciplina e coração aberto. Ao seguir seus ensinamentos, aprendemos a resistir a tentações, cultivar virtudes e fortalecer nossa conexão com o divino, tornando cada dia uma chance de crescimento pessoal e espiritual.
Este período também nos lembra que a fé é fonte de esperança. Mesmo diante de desafios, dificuldades ou sentimentos de desânimo, a Quaresma oferece uma oportunidade de renovação, coragem e fortalecimento da alma, mostrando que a verdadeira transformação espiritual nasce do compromisso sincero com Deus e com o próximo. Se você deseja transformar sua vida, viver com mais propósito e experimentar a paz e a renovação que a fé proporciona, aplique os ensinamentos da Quaresma em cada dia da sua vida. Permita que a oração, a disciplina e a caridade guiem suas escolhas, inspirem suas ações e ilumine seu caminho. A Quaresma é mais do que um período no calendário, é uma jornada de esperança, fé e transformação que prepara seu coração para a Páscoa e para uma vida cheia de significado. Que este tempo de reflexão e entrega inspire você a viver com mais amor, gratidão e devoção, tornando cada dia uma oportunidade de se aproximar de Deus e espalhar luz no mundo ao seu redor.